Jornada pelo fim do abuso. Dentro da jornada, uma minissérie sobre culpa. É quase dissecando a questão da culpa, mas em pequenos audiocasts aqui no canal, para você mulher, para você que quer saber, aprender um pouco mais sobre culpa, que precisa aprender um pouco mais sobre culpa, não só em relação ao abuso, mas no contexto geral da sua vida. E aqui de forma especial, a gente abriu esse caminho para falar sobre culpa, entendendo que é um dos sentimentos mais difíceis de serem arrancados do coração de uma pessoa que sofreu abuso e que se culpa pelo que sofreu e que arrasta esse sofrimento pela vida, pela culpa, né? Então não bastou o fato, não bastou o ato, não bastou as dores que aquilo tudo já causou, os bloqueios, os traumas, ainda vem a culpa para fazer um fechamento de tudo isso, desse processo doloroso que a pessoa caminha pela vida carregando. E hoje eu quero provocar vocês a pensar o seguinte. Em geral, muita gente bota a culpa na religião. E aí eu não vou entrar nesse caminho não vou entrar numa treta, né, para falar sobre isso. Mas eu vou trazer para vocês uma coisa extremamente importante e necessária na minha concepção dentro desse contexto aqui. No contexto da religião, existe alguns conceitos profundamente importantes e necessários que sejam conhecidos, clarificados, esclarecidos. Um deles é o Código da Perfeição. Vamos lá, tem o código moral, o código de valores e o código da perfeição. Vamos colocar esses 3 códigos aí nesse caminho. E aí, dentro da questão do código da perfeição, qual é a ideia? Aí eu tô aqui pretensiosamente, muito pretensiosamente falando sobre qual é a ideia de todas as pessoas que escreveram a Bíblia e de todos os homens, mulheres, as pessoas que escreveram sobre moralidade depois da Bíblia, enfim, até os dias atuais. Qual é a ideia geral aqui sobre o Código da Perfeição? É um ideal de vida, é um ideal de mentalidade. Mas a gente sabe que a vida, na prática, ela é tentativa e erro, ela é erro e acerto, ela é aprender com os erros, ela é sim a gente ser corrigido, ela é sim a gente ser punido. Aí a punição, não vou entrar no ponto da punição exatamente agora. Depois a gente fala sobre a punição, a culpa e a punição, mas hoje dentro então desse código de perfeição, vamos entender a perfeição como um ideal que todos nós buscamos, de um jeito ou de outro. A escrita, a fala, o comportamento, as formas sociais, tudo que existe nos chama para um lugar de perfeição. Quando a gente quer empreender num negócio, a gente quer que ele seja o melhor possível. E esse o melhor possível, eu vou colocar dentro do código da perfeição. Quando você cria seus filhos, você quer que eles sejam as melhores pessoas possíveis. Melhores que você, se você for uma pessoa com uma certa humildade, né? E isso vou colocar no código da perfeição. Quando escrevemos, queremos fazer da melhor forma. Tudo que a gente faz, quando a gente olha a perfeição da natureza, a beleza, o que a gente nem compreende, o que a gente nem alcança, tudo isso vai chamar a gente para esse lugar da perfeição. Mas quando a gente olha para nós, o que é o comportamento mais comum do ser humano? É achar primeiro os defeitos, os problemas, os pontos fracos, aquilo que não gosta, aquilo que não é bom, aquilo que ele julga que não é bonito, que não é suficiente, que não é perfeito. De novo, esse é o extremo, né? É o imperfeito, é a imperfeição. E então, assim, pela ideia errônea, né? Interpretação errônea do código de perfeição, que eu estou colocando aqui nesse contexto, muitas crenças dominantes ainda instilam um sentimento de culpa naqueles que se desviam do seu julgamento de valores.
E aí, esse julgamento de valores vai estar baseado na interpretação que essas crenças fazem sobre as escrituras, né? Sobre a Bíblia, sobre as escrituras. E essas crenças, elas começam com a premissa segundo a qual todo julgamento de valores é baseado no código da perfeição. Então, é como se fosse a perfeição é do bem e a imperfeição é do mal. E essa falsa interpretação, ela limita muito a nossa verdadeira compreensão sobre o significado disso. Então, cada pessoa ela vai ter a sua forma de ver o mundo, cada pessoa vai ter uma forma de expressar a inteligência criativa, cada pessoa vai ter uma forma de expressar a perfeição daquilo que ela recebeu, de aprimorar, de aperfeiçoar. Cada pessoa está num caminho de aperfeiçoamento. Então, mas chegar à perfeição, eu não conheço ninguém que viveu. Eu conheço quem viveu mais de 100 anos, 101 anos, e ele não conseguiu chegar na perfeição. Nossa, estava bem longe. Pela minha lente, né? Então, e aí nesse caminho aqui, muitas igrejas, muitas crenças, pode ter, com a intenção certa, pode ter, né? Eu não estou julgando a intenção, não estou julgando o código de conduta, eu estou trazendo para um lugar de, como a ignorância reina, e lá nas escrituras está escrito que o mundo perece, o povo sofre, o povo perece, perecer de sofrer por ignorância, por falta de conhecimento. Então, é exatamente pelo mesmo motivo que tantas milhares de formas de crenças, na esperança de fazer as pessoas entender Deus, entender a verdade, entender a Bíblia, enfim, na esperança de fazer, a intenção é boa, mas, paradoxalmente, coloca sobre o indivíduo a ideia de que ele precisa caminhar nessa perfeição. E aí, eu até não vou dizer que elas colocam, vou retirar o que eu disse. Eu vou dizer que é a interpretação que é dada. E aí gera um peso nas pessoas, porque caminhar na perfeição é impossível para o ser humano. Agora, caminhar na imperfeição, aí sim, é o meio pelo qual a gente aprende a crescer, a gente aprende a se desenvolver, a gente aprende a criar. A imperfeição obriga o homem a co-criar, a criar, co-criar. Então, criar a partir de tudo que já existe. E não ser manchado por imperfeições significa ser estéril, significa não precisar de desenvolvimento mental, físico, emocional, espiritual. E aí eu vou afirmar que a culpa não é das instituições, é da ignorância humana. Até porque as instituições são feitas por pessoas, por seres humanos. Então, para qualquer pessoa que tenha sido programada para crer que a imperfeição é a pior coisa que existe, a perfeição é uma coisa que eu preciso caminhar nela, e aí ela faz tudo para caminhar nesse lugar de perfeição, em geral, o que a gente vê é as pessoas caindo num lugar chamado perfeccionismo e não perfeição, que são coisas diferentes. Então, uma pessoa perfeccionista, ela exige demais dela e exige demais dos outros. Ela critica muito a si mesma e também critica muito os outros. Ela tem um olhar muito feroz, muito apurado, mas isso não significa necessariamente que ela está caminhando num aperfeiçoamento. Ela pode estar caminhando num caminho de extrema racionalidade ou de racionalização de todas as coisas, e que também não é saudável. E aí vai ser um pouco maior nosso audiocast de hoje. E então, se tratando de religião, se a culpa é da religião, e religião eu estou colocando todas as formas de credo numa caixa só, é importante, em se tratando de culpa, é importante entender que o sentimento de culpa, ele é completamente autodestrutivo. E cumprida a sua função primeira,
ele se faz desnecessário. Eu vou repetir isso. O sentimento de culpa é completamente autodestrutivo e, cumprida a sua função primeira, principal, ele fica obsoleto, ele é desnecessário. A gente não sabe o que fazer com as culpas porque a gente não fica só com a função dela. Qual é a função da culpa? É alertar você sobre o erro que você cometeu, sobre o desvio que você teve, né? O desvio de conduta, enfim, a infração que você cometeu, a ofensa, o erro, o engano, a falta. É alertar você para corrigir o que for possível corrigir, repor os danos, reparar os danos, devolver o que foi roubado, enfim, reparar os danos que forem possíveis de serem reparados, se desculpar, se perdoar, entra tudo nesse contexto aqui. E aí sim, a culpa não precisa mais caminhar com você. Porém, o que acontece? Como a gente foi criado na base da manipulação culposa, vou chamar assim, ou seja, se você não for bonzinho, o papai e a mamãe, né, vão ficar tristes. Gente, isso gera uma culpa horrorosa na criança. Já falamos sobre isso. Mas seguindo, aí você cresce tendo sempre alguém fazendo uma chantagem sobre essa função de você ter um comportamento adequado. E adequado tá certíssimo, mas a forma como a gente faz é que não tá. E aí eu vou dizer de novo, né? Eu vou absolver todo mundo agora, porque assim, ninguém recebeu um manual, né? Assim, segue esse manual aqui, você vai ser um pai e uma mãe perfeito, e vai dar tudo certo. Seus filhos vão ter uma conduta incrível, né? Uau! Fecha parênteses. Não tem esse caminho. A vida é o próprio caminho de aprendizagem. Então, o problema não está exatamente na perfeição, nem na imperfeição. O problema está em quando eu nego as minhas imperfeições, quando eu finjo perfeição, aí eu entro na hipocrisia, que já é uma transgressão, que já é uma iniquidade, que já é um pecado, que já é, né? Então, e aí sim, nesse lugar aí, a culpa entra e aí continua o processo de autodestruição. Arrastar as culpas pela vida é um processo autodestrutivo. É importante que cada um sinta o que tem que sinta, sim, é um sentimento. Sentimento é para ser sentido, ponto. E depois elaborado e tratado, e pronto. A culpa passa por esse lugar. Então, é muito mais do que rotular as pessoas por pecados, erros e imperfeições, o nosso grande papel é convidar as pessoas para um caminho de produzir a partir do que elas produzir pelo que falta, criar o que falta, crescer, amadurecer, aprender, expandir a consciência, melhorar, ampliar, renovar a mentalidade. Esse é o lugar certo. Aí chegamos num lugar maravilhoso quando se fala sobre culpa. Uma mentalidade renovada, ela vai abrir mão das culpas depois que já fez o processo, né? Porque se você cometeu um crime, a gente fala assim, você tem que pagar pelo seu crime. Eu acho que pagar não é o verbo mais certo, mas, enfim. Então, você tem que corrigir, né? Aí o que se corrige? Também já falamos sobre sistema prisional, sobre a culpa da sociedade, o que nunca funcionou, né? Não entramos em tantos detalhes, mas o que a gente pode corrigir quando a gente comete um crime? O Código Penal é claro, né? E traz, inclusive, a diferença entre dolo e culpa que eu vou falar já já. Mas antes de dolo e culpa, eu tenho outra coisa para trazer aqui. Então, o que a gente pode corrigir? A mentalidade. A única mudança permanente no ser humano é aquela que acontece na mentalidade dele. E aí sim, o nosso sistema prisional trabalha para recuperar a mentalidade de um criminoso,
eu vou dizer até certo ponto. Ou a forma como as coisas estão estabelecidas não é a forma que devolve para a sociedade um indivíduo que teve a mentalidade ajustada, corrigida, melhorada, né? Renovada, para que ele reconheça o que ele fez, para que ele entenda as origens do problema. E aqui é um ideal, né? Aqui cabe muito o código da perfeição. Nossa, então o sistema seria perfeito, seria incrível. Fecha parênteses de novo e vamos para mais uma coisa muito importante. Na minha percepção, a mais importante de todas, de todas, de todas, de todas. É difícil falar isso, mas eu vou falar, vou deixar assim mesmo. Quando se trata de culpa na religião, quando se trata de pecado, que só faz sentido, que pecado é uma coisa que faz sentido para os cristãos, né? Então, a ideia de pecado, a noção de pecado, e que tem muitos cristãos que nem sabem exatamente o que é pecado. Então, assim, o que acontece? É importante e necessário entender os conceitos que estão no Salmos 32, no versículo 1 e 2. Eu copiei aqui 3 versões para trazer para vocês, e eu vou trazer também os conceitos, o significado, né, os sinônimos ali das palavras que são colocadas lá. Na versão Almeida Revista e Atualizada diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade, anota essa palavra, cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Anota então iniquidade e pecado. Beleza. Segundo verso: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, aí aparece iniquidade de novo, e em cujo espírito não há dolo. Então anota aí, ó, iniquidade, pecado, iniquidade e dolo. Na nova versão internacional, diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Segundo versículo ali: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Então anota aí, ó, iniquidade, pecado, iniquidade, dolo. Transgressão e pecado, culpa e hipocrisia. Na versão Almeida Corrigida Fiel, diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, aí transgressão de novo, e cujo pecado é coberto. Pecado aqui permanece no mesmo lugar. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, então aqui já temos maldade, e em cujo espírito não há engano. Então vamos lá: iniquidade, pecado, iniquidade, dolo. Transgressão, pecado, culpa e hipocrisia. Transgressão e pecado, maldade e engano. No fim das contas, todas essas palavras são sinônimas, mas tem uma pequena diferença. É como a diferença entre dolo e culpa. Eu vou colocar aqui um entendimento que me ajudou muito. Iniquidade vai entrar como sendo igual ao dolo. O que é o dolo no direito, né? Nas práticas jurídicas? O dolo a principal característica do dolo é quando a conduta da pessoa ela é intencional, voluntária, com o objetivo de atingir aquele resultado. O dolo ele tem uma relação direta com a ação da pessoa, a ação intencional da pessoa. Ela fez porque ela quis, ela fez de propósito, ela praticou aquela maldade. Então, a iniquidade, da qual fala aqui no Salmos 32, versículo 1 e 2, sinônimos de iniquidade: transgressão, maldade, hipocrisia, dolo, heresia, crueldade, perversidade, crime, intenção, profanação, perversão, violação, malignidade, impiedade, rebeldia deliberada. Nós temos falado aqui, vou abrir um parênteses, sobre... Eu postei nas mídias um card com sinônimos de abuso, e um dos sinônimos de abuso que mais me chamou a atenção foi violação. Porque quando alguém intencionalmente abusa de outra pessoa, além de ser crime,
de ser maldade, de ser uma crueldade, uma perversidade. É uma profanação da pessoa, do corpo da pessoa. É uma violação, não é do corpo. Não existe nada que se faz para o corpo que não se faça para a mente e para o espírito. Então, o nível de violação que uma pessoa sofre, uma criança, adolescente, adulto sofre quando é abusado, ele acontece em todos os níveis da existência humana. A palavra violação, para mim, foi a que mais me chamou a atenção, porque viola todo o processo. É uma agressão sem precedentes. É um nível de maldade sem precedentes. A pessoa talvez nem dimensione. Talvez não dimensiona. Eu sei que não dimensiona. Eu imagino, né? Eu sei, é muito pretensioso. Vou fechar esse parênteses e voltar. Então, iniquidade está nesse lugar da intenção, da infração, da maldade, da violação, da fraude, da trapaça, da farsa, né? Então, está nesse lugar. E o pecado, porque veja que pecado se repetiu no mesmo lugar sem muitas variações. Já iniquidade teve variações para essa palavra, né? Então, iniquidade e dolo, eles são sinônimos, perfeitamente. E pecado já entrou num segundo conceito aqui que eu quero trazer. O pecado, ele vai estar mais ou menos como a que é um engano, você fez uma coisa enganada, você cometeu uma falta, um erro, uma ofensa, um desvio, uma infração, uma negligência. Então a culpa, ela vai ter mais relação com a negligência nos trâmites jurídicos, no linguajar jurídico, tem relação com a negligência, a imprudência e a imperícia, né? Você sabia que tinha que fazer e não fez, você passou o sinal vermelho, né? É uma grande imprudência, você está sendo imprudente no trânsito. Então, você está praticando esses erros ou você vai ser responsabilizado, culpado por esses crimes que você não teve a intenção, você não teve aquela conduta intencional, voluntária, premeditada, mas ainda assim você é culpado por isso. E aí, para não ficar pendurado, a imperícia vai ser quando você não tem o conhecimento necessário para fazer uma coisa e você faz. Então, você se lança numa coisa que você não tem o conhecimento e a capacidade suficientes, e claro que o resultado não vai ser o esperado necessário, né? Então, fechando essa tríade da culpa aí, né? Negligência, imprudência e imperícia, eu volto para cá para dizer o seguinte. Em se tratando de religião, e eu tô colocando isso aqui num lugar de neutralidade, mas trazendo sim um conceito que muitos não conhecem. E tudo que a gente precisa, tudo que a gente mais precisa é sair da ignorância. E a minha intenção ao falar sobre tudo isso é dizer assim, ó, adianta uma pessoa culpar qualquer tipo de religião pelas práticas dos seus agregados, dos seus fiéis, enfim? As pessoas, e aí eu vou voltar de novo lá, as escrituras dizem assim, ó, estude você mesmo para que você tenha seu próprio conhecimento, seu próprio desenvolvimento, se é possível colocar sua própria opinião. Você precisa saber o que você está falando. Você precisa saber o que está escrito. Você mesmo, sozinho, individualmente, precisa sair da ignorância. Você precisa ter seu próprio conhecimento sedimentado na sua cabeça. Porque é o conhecimento, é o entendimento, é a compreensão que vai trazer, é a consciência que vai trazer clareza. E aí, bingo. Então, essa clareza é que vai fazer a gente caminhar num lugar, sim, de moralmente correto, em crescimento, em desenvolvimento, em melhoria contínua.
e não em perfeccionismo exacerbado, e não em hipocrisia, que fala uma coisa e faz outra, em farsa, né? Em farsa de a pessoa fala uma coisa e faz outra, ela se sente uma fraude. O que elimina esse espaço entre eu falo o que eu desejo, mas eu não sou, eu falo o que eu vou fazer e eu não faço? Então, o que diminui essa distância, né? Esse lugar que a gente chama de hipocrisia, ou de farsa, ou de fraude. Nesse sentido, né? É o entendimento, é o conhecimento. Então, é a compreensão, é a consciência, a tomada de consciência. Será que eu sou humilde, por exemplo? Será que eu sou humilde mesmo? Ou eu tenho desejo de ser humilde, mas eu não sou? Que aí entra o que a gente trabalha, né? Que é o autoconhecimento. O desenvolvimento pessoal, gente, que é uma área, uma das áreas mais exploradas hoje, né? E mais necessária, sempre foi, ele passa por esse lugar de se conhecer e de melhorar, de renovar a sua mentalidade. Desenvolvimento pessoal é uma forma social de mudança de mentalidade, ponto. Então, voltando e fechando tudo isso, porque eu abri várias coisas aqui hoje que dava para falar um ano sobre tudo isso, né? Mas voltando e fechando, é o seguinte: nós estamos falando sobre culpa nessa minissérie dentro dessa jornada. E aí isso também já foi falado nos audiocasts anteriores aqui, vocês podem assistir. O que acontece? A gente é criado num sistema que nos culpa pelos erros, muito mais do que nos convida para corrigir e aprender com o erro. A gente é mais punido do que incentivado a corrigir. A gente é obrigado a corrigir em muitos contextos, mas pela punição e não pela correção exatamente, e não pelo aprendizado. Então, quando você erra, o que você precisa fazer? Aprender com aquele erro para que ele não se repita. E a vida é a prova disso. Eu vou dar um exemplo clássico. Eu não quero fugir muito da essência, mas vou dar o exemplo. As pessoas que têm problemas financeiros, por que elas têm problemas financeiros? Porque elas não aprenderam a gerenciar, não aprenderam a administrar os próprios recursos. Tem gente que ganha dinheiro e não fica com dinheiro, tem gente que tem dificuldade em ganhar dinheiro e se embola, então assim, tem vários, mas é porque não aprendeu, porque na hora que aprende, acabou o problema. Aprende e faz, né? Claro. Aprendeu, continua fazendo, pronto, tá dominado. Então, aí qual é a punição que vem? É a tristeza de não ter dinheiro, as culpas e as raivas e toda essa embolada que acaba causando uma embolada emocional nas pessoas com as dívidas, os credores, etc e tal. Então, quando a pessoa muda a mentalidade dela e ela aprende, ela desembola o campo emocional. E aí ela vai desembolando esse campo emocional, ela vai organizando as suas finanças, vai ficando mais em paz com ela, com os credores, com todo mundo e resolve o problema. Mas enquanto ela não aprende, o problema persiste. Então, por que é que nós, e aí eu tô falando nós porque nós funcionamos assim, claro, a gente aprendeu, a gente pratica, mas por que é que nós, então, em vez de ficar colocando a culpa na religião, a culpa na sociedade, a culpa no amor, que a gente já falou também, a culpa em quem quer que seja, no sistema e blá blá blá, por que é que nós, individualmente, não começamos um movimento, e aí fica o meu convite para você, um movimento de deixar o foco em aprender com os nossos erros, perdoar, nos perdoar, pedir perdão, pedir desculpas, o que fizer sentido para você, mas essas são as palavras, que tudo certo. Pedir desculpas, reparar os danos, pagar as dívidas. Toda culpa, ela é uma dívida emocional. E toda dívida financeira também carrega uma dívida emocional junto. Tá embolado nos relacionamentos. Então, por que é que nós, e aí o convite, né? Ao invés de botar a culpa no que tá fora, porque a gente não assume a responsabilidade, e eu te convido a fazer isso, assumirmos a responsabilidade pelas culpas que a gente carrega, olhar para elas, parar de dar valor às culpas por coisas que já aconteceram e já não faz mais nem sentido, mas você continua se culpando, né? Ou por
por ter feito alguma coisa intencionalmente, ou por ter feito, não ter feito, ter negligenciado, né? Então, eu devia ter feito, mas não fez, então segue a vida, mas sem essa culpa. Ou então, mas você me magoou há 5 anos atrás. Por que dar utilidade para uma culpa vencida? Vencida. Chega. Libere as pessoas dessas dívidas, dessas culpas. Porque toda culpa que você imputa ao outro é um julgamento seu. Você julga e condena. E se você suspender o julgamento, você é capaz também de tirar a culpa? Então, a gente utiliza a culpa para manipular as pessoas. E toda pessoa culpada é manipulável. Anota, escreve. Toda pessoa culpada, ela é manipulável. Toda pessoa culpada. Ela vai ter essa tendência de se deixar manipular pelos outros. Então, fechando tudo isso, eu convido vocês a acessar a ideia, o quanto você quiser praticar isso, de botar a culpa nas instituições, o que seja. Instituição é feita por pessoas, e são as pessoas que carregam a ignorância, e são essas pessoas, elas mesmas, que têm preguiça de desenvolver, de aprender, de estudar, de mudar a própria mentalidade, e aí é mais fácil se acovardar e botar a culpa nos outros, nas instituições, inclusive das que elas fazem parte. Então, vamos trazer isso para coisa pessoal, entendendo que iniquidade é a mesma coisa que dolo, quando você tem a intenção, quando você sente prazer no mal, prazer na prática do mal. E entendendo o pecado como ignorância, engano, falta, erro, desvio, né? O desvio do foco, o desvio do ideal. Então, sendo que por ambos nós somos culpados, mas é diferente. E aí, para quem é cristão e está ouvindo isso, é legal de entender o seguinte. Por que Jesus teve que morrer na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados? Não foi pelos nossos enganos, não foi pelos nossos erros, não foi pelas nossas ofensas, pelos nossos desvios, pelas nossas infrações. A razão da morte na cruz, a razão daquele sacrifício naquela medida, aí eu vou fazer um paralelo aqui, tá? Assim como quando uma pessoa viola outra pessoa, quando abusa dela, em todos os níveis, físico, mental, emocional, psicológico, espiritual, nesse nível, a morte, aquele sacrifício de Jesus, aconteceu porque só aquele sacrifício poderia responder em todos esses níveis. O nível da maldade, o nível da perversidade presente no coração humano. Então a iniquidade é o motivo pelo qual Jesus teve que morrer. E a iniquidade, ela tá no ser humano. O prazer na prática do mal, o prazer, a crueldade, a rebeldia deliberada, a intenção de praticar o mal. Você pode até não ter clareza da sua intenção, mas você pode observar o prazer naquilo que você faz. O prazer no mal é iniquidade. Então, eu fecho isso dizendo para vocês o seguinte. A religião, se vocês procurarem o significado da palavra religião, vocês vão encontrar assim, religião é religare. É que a ideia nós estamos desconectados da fonte da perfeição, da fonte do amor, da fonte da alegria. Nós estamos desconectados dessa fonte. E a ideia da religião é nos religar com a fonte. E aí eu não sei quem é Deus para você, se faz sentido, vai ter gente que faz sentido, vai ter gente que não faz sentido. A minha ideia não é entrar nesse lugar, mas é assim. Se a ideia da religião é nos religar a Deus, então a intenção dela é fazer com que a gente descubra tudo isso, aprenda tudo isso
e viva esse caminho, sim, imperfeito, buscando esse lugar de melhoria contínua e entendendo que, se depender do ser humano, a gente não tem recursos para tirar do nosso coração o mal, a iniquidade, o pecado. A gente não tem recurso. Aí cada forma de crença vai entender ou ver Deus de uma maneira, ver a questão do bem e do mal de uma maneira, pecado ou não pecado, mal ou não mal. Cada forma de crença vai ver isso diferente. Então, posto tudo isso, eu quero convidar você para entender o seguinte. Se a ideia é religar com a fonte do amor, da alegria e da perfeição, e em última instância, o que o nosso coração mais deseja é ficar em paz, é ser amado, reconhecido, confirmado, viver com segurança, é ser aceito, é viver uma vida com sentido, né? Com significado. O famoso sentido da vida. São as nossas necessidades básicas. E se no meio... E o sentido da vida é uma coisa que é profundamente espiritual. Então, e se tudo isso faz sentido, é para esse lugar que a gente caminha. Por que uma criança que faz traquinagens, ela tá chamando atenção, ela tá precisando, ela tem alguma necessidade não atendida. Então, um adulto que fica chamando atenção por um monte de coisas que faz e erradas, é a criança não atendida lá que está naquele corpo do adulto. Então, vamos suspender o julgamento. A gente não tem justiça suficiente para julgar. Vamos suspender a condenação. A gente não tem justiça suficiente para fazer isso. E vamos ficar com a ideia de que a culpa, ela é, sim, um instrumento de correção, de ajuste, um instrumento que propicia um caminho de mudança de mentalidade, se a pessoa quiser viver esse processo. Quando você se nega a viver o processo de mudar a mentalidade, de corrigir, de reparar o dano, aí sim você carrega a culpa. Porque você acha que carregando a culpa, você está pagando os seus pecados. Pecado não tem pagamento. Não tem pagamento. Sabe a ideia de que amor com amor se paga? É isso. Não tem dinheiro que pague pecado, não. Então, é viver o processo, é fazer o que precisa ser feito, é corrigir. E corrigir na mentalidade, porque aí você não vai mais incorrer nesse lugar. E nós vamos continuar aqui aprendendo, melhorando, porque em se tratando de culpa, tô fora.